Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos entrando no áudio 17, o sobrenatural e o natural. Para mim, as pessoas sobrenaturais são pessoas normais. São pessoas consumidas pela presença de Deus, que gostam de estar com Deus e entender como se movimentar para dentro e para fora do lugar secreto. Eu costumava pensar que se tratava de pessoas que se mantinham reclusas com Deus e que se escondiam das outras pessoas e do mundo. Mas muitos sobrenaturais não permanecem reclusos. De fato, muitos deles viveram no mundo e o tocaram. São Patrício e São Colunga são dois exemplos de pessoas sobrenaturais que decidiram impactar o mundo com o reino de Deus. Esses dois homens foram grandes evangelistas que eram usados por Deus em sinais e maravilhas. Embora tenham vivido conduzidos pelas batidas do coração do céu, eles também decidiram trazer o reino do céu para a terra. Eles sabiam como tocar o coração do Pai e ainda assim se moviam entre as pessoas para as quais ministravam. Há muito tempo concluí que se eles conseguiam fazer as duas coisas, eu também poderia fazê-lo. Muitas vezes, quando pensamos sobre pessoas sobrenaturais, pensamos em pessoas que fogem de tudo, mas nem sempre esse é o caso. Algumas pessoas eu chamaria de sobrenaturais dos tempos modernos. São indivíduos que vivem uma vida comum. Alguns que eu conheço são capazes de tratar das questões do mundo natural, mesmo que passem grande parte do tempo vivendo no mundo espiritual. Eles recebem vida e fôlego do lugar secreto. O fator mais importante para eles é buscar a face de Deus. E eles têm desejo e paixão por saber o que Deus está fazendo e ouvir o que Ele está dizendo. São desesperados para ouvir o batimento cardíaco do céu. E sem essa conexão com o céu, eles começam a se sentir desequilibrados. Os sobrenaturais não são diferentes de mim ou de você. São pessoas comuns que decidiram entregar a vida para buscar a Deus. Eles não limitam o Senhor, ao contrário, o buscam de todo o coração. Entram na presença de Deus e dizem: Deus é tudo o que desejo, não importa como seja, custe o que custar, preciso ter mais de ti. O clamor dessas pessoas é: tome o mundo todo, mas dá-me mais de ti. Na Bíblia, o rei Davi era uma das pessoas. Davi tinha atitudes que estavam muito à frente do seu tempo. Por exemplo, Davi inaugurou a adoração. Ele tornou possível que as pessoas adorassem e estivessem com Deus no tabernáculo. Ele disponibilizou a adoração às pessoas. Ele disse: todos nós podemos fazer isso. Alguém sobrenatural é um indivíduo que está em um relacionamento constante com Deus e que abrirá o caminho para que outras pessoas consigam chegar aos lugares espirituais que ele chegou. Vemos isso no Salmo 72, 4, quando Davi clama: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Existem situações diversas que podemos analisar na vida de Davi. Quando lemos a Bíblia, vemos que Davi cometeu muitos erros, mas Paulo declara, citando o Antigo Testamento em Atos 13, 22, o que Deus diz a respeito de Davi: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele buscava ao Senhor e sua presença e era desesperado para conhecer o coração de Deus intimamente. Davi era apenas um homem, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Essa é a essência sobrenatural de Davi. Podemos vê-la nos Salmos e em seu desejo de ser um só com o seu Criador e de ser conhecido por Deus. Eis a essência de alguém sobrenatural, ser um só com Deus. Unidade. Quando passo tempo no lugar secreto, sozinha com Deus, sou tão envolvida por sua presença que qualquer outro desejo perde a importância para mim. Quando permito que a sua presença me consuma, então me rendo completamente à sua vontade, a tal ponto que meus desejos se alinham aos dele. Eu sou totalmente abraçada, imersa em sua beleza e cativada pelo seu amor. E nesse lugar existe plenitude de alegria, de paz, de amor e de aceitação. Nesse lugar me torno uma só com ele e me descubro capturada por muitos tipos de experiências sobrenaturais. Experimentando o sobrenatural.
Deus almeja que entendamos o seu mundo e o seu reino. Ele deseja que o conheçamos intimamente. Ele quer nos contar seus segredos e compartilhar o seu coração conosco. Frequentemente experimentamos tais coisas através de experiências sobrenaturais. Essas experiências são difíceis de serem compreendidas com nossa mente terrena. É como se viessem de outro mundo, como segredos que não são sussurrados lá do alto, que nos são sussurrados lá do alto. Há alguns anos, durante um dos nossos cultos, tive um encontro com o céu e com o que eu chamaria de experiência sobrenatural. Durante essa ocasião, o Senhor me deu uma visão em que eu caminhava sobre um belíssimo campo. Havia uma luz bem suave sobre esse campo, e enquanto eu o atravessava, vi Jesus sentado à minha direita, observando um grande vale. Olhei para aquele vale, que parecia não ter fim, e nele havia milhares de pessoas de pé. A melhor forma de descrevê-las é que pareciam pessoas mortas andando. Elas apresentavam uma forma humana, mas eram vazias por dentro. O engraçado é que todas elas estavam carregando maletas. Enquanto observava, percebi que elas estavam começando a entrar no campo, uma por uma. Quando o primeiro homem entrou, ele ficou de pé na minha frente, e o sentimento era de que eles tinham uma necessidade desesperadora, pois eram mortos por dentro. Eles precisavam de ajuda, mas ao mesmo tempo não sabiam que precisavam. Olhei para Jesus e não entendi por que ele não estava ajudando aquelas pessoas. Não havia nenhuma comunicação verbal entre nós, mas nós nos comunicávamos espiritualmente. Enquanto eu olhava para Jesus, o Espírito Santo surgiu voando atrás dele. Ele não estava em forma humana, mas era como uma energia azulada, uma forma extraordinária de força que voava em todas as direções. Ele veio até o homem morto e começou a voar ao seu redor. Jesus se comunicou comigo naquele momento, dizendo que era minha responsabilidade ajudar aquele homem. O que ele carregava em sua maleta era a chave da ajuda. Peguei a maleta, abri e dela tirei algumas roupas. As roupas eram vestimentas espirituais. Eram o destino dele, os seus dons individuais e a verdadeira identidade daquele homem. Comecei a vesti-lo, então o Espírito Santo surgiu voando por trás dele. Quando acabei de vesti-lo, como quem ele realmente era, a morte o abandonou. Ele estava vivo em seu espírito. Esse foi o final da visão. Ela me encheu de emoção. O que mais me impressionou foi poder ter cooperado com o Espírito Santo, que é a luz e energia. Já pensei sobre essa visão em muitas ocasiões. Percebo que nela Jesus não fez nada porque ele já havia feito tudo na cruz. O Espírito Santo veio porque ele foi enviado para nos ajudar. Aprendi ali que o Espírito Santo é dinâmico e cheio de energia celestial. Ele nunca para, sempre está se movendo. Sou muito grata por essa visão porque ela me deu um maior entendimento da Trindade. Quando Deus nos dá visões e sonhos, é para nos instruir e nos revelar a sua realidade. É para que entendamos as profundezas do Espírito. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Isaías 45:3. Que os muros caiam. Algumas pessoas têm medo dos lugares secretos do Senhor. Elas temem que Deus não seja bom e que Ele não as proteja. Elas se amedrontam com as coisas de Deus e do mundo espiritual. Em decorrência disso, constroem muros porque sentem medo. Mas quando passamos a acreditar que Deus é verdadeiramente bom, que Ele é nosso Pai Celestial, podemos deixar esses medos de lado e mergulhar em uma nova realidade do Espírito e começar a experimentar a plenitude da bondade de Deus. Diferentes tipos de oração. Há diferentes tipos de oração e diferentes maneiras de orar. Eu cresci acreditando que para orar, palavras eram necessárias. Descobri que essa é apenas uma forma de orar. Existem muitas outras. Frequentemente, quando estou orando, não uso palavras. E algumas vezes, quando estou no lugar de comunhão, o Senhor me leva a diferentes tipos de oração, experiências de intercessão, em que a forma como eu oro começa a mudar. Não oro para buscar essas experiências, mas às vezes, quando estou nesse lugar, elas vêm sobre mim. Alguns desses tipos de oração são oração de trabalho, oração de inquietação, oração contemplativa e oração extasiada. Oração de trabalho. A oração de trabalho é um tipo de oração em que a pessoa se esforça ao orar. Um excelente exemplo desse tipo de oração é aquela que Jesus fez no jardim do Getsemane. Em Lucas 22:44 está escrito: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão.
caíam no chão. A oração de trabalho é como um sentimento intenso de estar dando à luz a algo. Durante esse esforço, as orações são clamores e gemidos que surgem do seu homem interior. Há momentos em que tudo o que se pode fazer é reagir fisicamente àquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Esses atos físicos se tornam atos proféticos, transformando-se naquilo que causará a liberação do que se busca em oração. Pode ser mais fácil descrever o que é essa oração com exemplo. Certa noite, em nossa igreja, Bill e eu percebemos que uma jovem estava com algum problema. Ela tinha um relacionamento com alguém que havia sido diagnosticado com câncer. A jovem veio até nós e começou a chorar e a tremer. Eu soube, naquele momento, que ela estava se movendo em um esforço de oração, mas que se tratava de algo que ela havia assimilado porque essa não era sua personalidade. Eu expliquei-lhe o que estava acontecendo, orei com ela durante todo o processo e deixei que aquela oração durasse pelo restante do louvor. Eu estava ao seu lado quando gemidos profundos surgiram do seu interior. Depois de um tempo, discerni que havia chegado o momento de liberá-la daquele esforço e disse-lhe para liberar aquele fardo de oração de volta para Deus. Assim que ela o fez, era perceptível o alívio que veio sobre ela. Ela me perguntou se podia pegar uma bandeira e subir no púlpito para adorar. Isso era algo tão incomum para ela que entendi que era de Deus. Ela subiu no palco e utilizou as bandeiras para adorar. Quando fez, senti como se houvesse uma liberação sobre ela, como se aquilo fosse algo que ela realmente precisava fazer. Algo no mundo físico que era fruto daquilo que acabara de acontecer no mundo espiritual. Ela não carregou mais naquele fardo, mas o liberou e o entregou a Deus. Permita-me dar outro exemplo. Há alguns anos, James Gould, um ministro itinerante, estava visitando a nossa igreja durante uma conferência. James me procurou e me chamou de intercessora das lágrimas. Naquele momento da minha vida, ouvir aquilo era como água para o meu espírito. Ele estava certo no que disse. Era como se tudo o que eu pudesse fazer fosse apenas chorar e me esforçar em oração. E eu perguntava a Deus, por que estou chorando tanto assim? Muitos de nós sentimos Deus de diferentes formas e às vezes demonstramos manifestações físicas desses sentimentos. Quando sinto Deus, geralmente eu choro. Talvez porque sinto a alegria e esteja chorando lágrimas de felicidade, ou porque sinto a sua presença, seu desejo ou seu amor pelo mundo. Sentir o seu amor pelo mundo é algo muito intenso que sempre irá tocar você. O amor do Senhor é vasto e grandioso, e essas palavras nem chegam perto de descrevê-lo. Às vezes, quando uma pessoa se esforça em oração, pode parecer como se ela estivesse em um trabalho de parto. Recordo-me que muitas pessoas entravam nessa oração durante a década de 1990. Quando muitas transformações estavam ocorrendo na atmosfera espiritual da igreja. Eu podia sentir tudo aquilo. Era incrível ver e sentir o que Deus estava fazendo. Era um impulso para o mundo espiritual. Na igreja tínhamos reuniões de oração durante a semana. Havia encontros repletos de oração e celebração. As pessoas na igreja podiam sentir o que estava acontecendo. Não sei se entendíamos tudo, mas sabíamos que Deus estava fazendo algo grande. Algumas vezes havia atos proféticos físicos de trabalho em oração. Era como se algo do Senhor estivesse nascendo. Algumas pessoas tinham aquilo que chamamos de cãibras. Em um dos cultos, recordo-me que várias mulheres começaram a se dobrar como se estivessem em trabalho de parto. Durante esse período, passávamos horas rindo e chorando juntos. Mal sabíamos o que Deus estava estabelecendo para os anos seguintes. Nós sentíamos algo, mas não conseguíamos definir completamente o que era. Essa oração é um clamor profundo do seu espírito. Tudo o que há em você explode com gemidos inexprimíveis. O Salmo 42:7 diz: Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Pense sobre esse versículo. O som de Deus, como cachoeiras, chamou você para um lugar profundo. Todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre você. Se isso acontecer e quando acontecer, você ficará envolvido por essas ondas, envolvido por Deus. Isso nos faz clamar a Deus por mais. Infelizmente, algumas pessoas acabam ficando nesses lugares por mais tempo do que o Senhor desejaria. Se não forem cautelosas, elas poderão e fatalmente irão carregar os sentimentos deste nível e os transformarão em sentimentos da alma que apenas levam à lamentação. Eu não consigo descrever a quantidade de intercessores que foram consumidos pela lamentação terrena. Precisamos entender que o diabo não joga honestamente. Ele pode pegar um momento de muita unção e corrompê-lo, somente para que você entre em um estado depressivo, porque carregou aquela lamentação por tempo demais. Resumidamente, algo que nasceu do espírito pode se tornar carnal se não formos cautelosos.